Trago um abraço do Ministério Fiel para vocês. O Ministério Fiel, ele existe para proclamar e ensinar as maravilhosas doutrinas da graça de Deus. Nós existimos para apoiar a igreja. Então, eu sempre me alegro em ver igrejas onde a palavra dele é anunciada e pregada. Então, saiba que nós estamos para servir vocês e fazemos isso com corações gratos a Deus. Já que eu estou falando da Fiel, no fim do ano passado, nós tivemos uma confraternização. E na confraternização teve um momento de descontração onde cada um ganhou um cartãozinho. Esse cartãozinho era baseado numa série de livros infantis da Fiel, Boas Novas aos Coraçõezinhos. Se você tem filho e não conhece essa série, você não está em pecado, mas não abusa também. É maravilhosa essa série porque ela trabalha aconselhamento bíblico para crianças. E os títulos são muito legais, né? Quando você sentir inveja, Caio estraga a festa. Quando você estiver irado, João treme a cauda. Você percebeu que cada um ganhou um, eis o meu. Quando sempre tem algo a melhorar, Vini faz a crítica. Eu acho que eu tenho certa fama lá na Fiel. Em minha defesa, eu sou um editor. E o editor tem que ver defeitos. Esse é meu trabalho mesmo. Mas esse é um dom, você poder ver as coisas que precisam ser melhoradas. Mas rapidamente pode se tornar um problema, né? Onde você consegue ver todos os problemas. E você, em vez de cair em oração, você cai em reclamação. Você começa a ter um espírito crítico. Você começa a magoar as pessoas ao seu redor porque você sempre está na negativa. Você nunca traz uma palavra de encorajamento e de amor. E é tão fácil a gente dar aquela desculpa, eu sou perfeccionista. Né? Como se isso... Não, está tudo bem você pecar contra o seu próximo, você é perfeccionista. E é muito mais fácil nós sermos assim, críticos, em coisas que nós estudamos. Então, aquilo que você estudou, que você conhece, quando você vê alguém, né, falando uma besteira ou fazendo algo errado, você se sente com mais propriedade para falar algo. Né, o filme Ratatouille, quem já viu aqui Ratatouille? Sei que tem bastante criança aqui, então muitos pais já viram Ratatouille com seus filhos. Tem um crítico lá. Vocês viram também? Ótimo. Anton Ego é o crítico de restaurante lá, né? E você se lembra dele? É retratado como um vilão. É bem interessante. Ele tem aquele perfil anguloso, esguio, né? O perfil clássico de um vilão de desenhos animados. Né? E é interessante que ele tem aquela estatura alta, aqueles olhos profundos, uma aparência pálida, e ele parece um vampiro que suga a energia de quem ele critica. Até porque é engraçado que a sala dele é no formato de um caixão, e a máquina que ele digita, né, a máquina de escrever dele, é uma caveira, da onde ele faz as críticas mortais deles. E foi por causa da avaliação negativa dele que o restaurante lá do Gusteau fechou. E lá no filme, lá para o final, né, Anton Ego diz o seguinte: de certa forma, o trabalho de um crítico é fácil. Nos arriscamos pouco e temos prazer em avaliar com superioridade os que nos submetem a seu trabalho e sua reputação. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, que é alguém que entendia de igreja, alguém que entendia de plantar a igreja, como a igreja devia ser, alguém que entendia do evangelho. Imagina quantas coisas erradas Paulo via nas igrejas. Já parou para pensar? O número de coisas. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, e a região de Éfeso, eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios. De Efésios 3 a 4, Paulo está preocupado com a unidade da igreja. De 4 a 5, com a santidade da igreja. De 5 a 6, com os relacionamentos da igreja. E no 6, com a perseverança da igreja. Ele trabalha, né, vários pontos que ele vê que aqueles lá precisam melhorar. Ele tem, por assim dizer, uma crítica. Algo a aperfeiçoar. E eu me pergunto se você também tem.
quando você pensa na sua igreja, quando você pensa nos membros, quando você pensa no outro, se você tem críticas, a IBD, a música, na pregação, se você vê tão claramente os erros, eu vejo, toda hora, eu vejo uma coisa que podia ser melhor, mas eu acho que Paulo nos ensina a como lidar com o nosso espírito crítico. Como que esse ex-fariseu, que criticava tudo, aprendeu a mudar. É isso que nós vamos ver em Efésios 1, de 15 a 23. Efésios 1, de 15 até 23. Efésios 1 está cheio de oração aqui, gente. Tem adoração, tem gratidão, tem intercessão. Versículos 3 a 14, Paulo começa com uma oração de louvor. Ele adora a Deus por tudo que Deus deu no Evangelho. E daí então Paulo começa a orar. Veja o que diz o versículo 15 e 16. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Paulo ficou sabendo da fé e do amor daqueles irmãos da região de Éfeso, e isso o levou a dar graças a Deus, a agradecer a Deus, e ele está explodindo de alegria, porque ele está vendo que naqueles irmãos há uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo como Redentor da alma deles, e essa fé frutificou em amor para com todos os santos. Ele está feliz, porque talvez naquela região haviam pessoas que praticavam misticismo, há pessoas que talvez cultuavam a deusa Artemis, há supersticiosos em astrologia, e todos agora abandonaram os seus ídolos para se curvar diante do Senhor Jesus. E perceba aonde Paulo vai já aqui no começo. Paulo tem muitas coisas para falar para eles. Mas a primeira coisa que Paulo nota, e a importância disso, é que eles creem no Senhor Jesus. É talvez algo que nós muitas vezes assumimos como pequeno, como pouco. Mas você já parou para pensar o que é o milagre da fé? No capítulo 2, o próximo capítulo, Paulo vai deixar claro que aquelas pessoas lá estavam mortos em seus delitos e pecados, seguindo a carne e os pensamentos, seguindo o diabo e o mundo, e essas pessoas que estavam entregues ao seu pecado, filhos da ira, filhos da desobediência, agora estavam crendo e confessando Jesus Cristo como Senhor da vida deles. Gente, isso é um milagre. Essa obra de salvação de Deus não é pouca coisa. Ele nota isso, algo que muitas vezes a gente passa despercebido. Quando você olha para as pessoas dessa igreja, será que você pensa, olha aqui um milagre? Alguém confessou Jesus. E não só isso, mas essa fé deles foi demonstrada em amor. Não um amor pela panelinha, não um amor por aqueles que eram parecidos com eles, mas o amor cristão genuíno por todos os santos. E quando Paulo vê a evidência do amor, essa evidência da graça comum, Paulo então dá graças. Mas não só dá graças, Paulo vai dizer aqui que ele não cessa de dar graças.
Paulo não se cansa. Paulo não para. Paulo não desiste de agradecer pela igreja. Paulo dá graças a Deus, porque sabe que é Deus o motivo de existir qualquer fé e qualquer amor no meio cristão. E aqui é uma coisa para nós pensarmos, amados. Nós temos motivos para rendermos graças. Perceba que o Paulo faz aqui, amados, algo que muitas vezes nós não fazemos. Paulo, antes de ver o que há de ruim, Paulo primeiro nota o que nós deveríamos notar com mais facilidade do que há de ruim. Paulo nota as evidências da graça de Deus. Paulo tem o radar dele, não para o erro e para os enganos e para os defeitos daquela igreja. O primeiro radar de Paulo está atento para o que Deus fez em Cristo Jesus na vida daquelas pessoas. Então, quando Paulo vê, no meio de um monte de problema, aquela pepita de ouro da fé genuína que frutifica em amor, Paulo explode em ações de graças. Paulo não consegue se conter, porque Paulo ama o Evangelho e ama o povo do Evangelho, amados. E como isso deveria afetar o nosso coração? Sejamos sinceros. Você tem facilidade em dar graças a Deus com a mesma força que você critica as coisas? Você consegue louvar ao Senhor pelas evidências da graça de Deus no meio desse povo com maior empenho do que murmurar sobre as coisas que estão erradas na igreja? Perceba como a forma como Paulo começa aqui a sua carta orienta totalmente a forma como nós encaramos os problemas na vida da igreja. Abraham Lincoln disse: tem direito de criticar quem tem coração para ajudar. A gratidão, amados, é um corretivo para a nossa crítica. Porque o espírito crítico, por definição, é um espírito desequilibrado, desbalanceado, desproporcional. A pessoa crítica maximiza os problemas e minimiza as coisas boas. Ela foca sua atenção só no que é de errado e ignora o que há de bom. Enquanto nós deveríamos lembrar, se realmente cremos na doutrina da graça, se cremos na teologia reformada, que, amados, se é um bando de pecador junto, vai ter o quê? Os problemas na igreja são um dado, um fato. Se você realmente crê na depravação total, você não deveria ficar surpreso que há problema na igreja. O que deveria levar você a agradecer e louvar a Deus é, apesar disso, a fé que transborda em amor. Graças a Deus. Perceba como isso modifica o nosso comportamento quando nós passamos a nos colocar na posição de críticos e olhar para a igreja. Oscar Wilde bem comentou: aqueles que fazem nada são sempre dispostos a criticar os que fazem algo. A nossa gratidão, amados, nos ajuda a ter uma visão mais panorâmica, nos ajuda a nos envolver, a sermos mais compreensivos, a termos uma medida mais equilibrada. A gratidão nos tira do ceticismo, dizer, nada vai mudar, é assim mesmo, não tem jeito. A gratidão nos faz olhar para Deus, nos faz lembrar que há esperança
para mim em Deus, a esperança para você em Deus, a esperança para aquele irmão da igreja em Deus, a esperança para esta igreja em Deus. Então eu pergunto para você, quais evidências da graça de Deus você consegue pensar agora sobre algum irmão da sua igreja? Qual evidência da graça de Deus você consegue ver sobre esta igreja? Será que isso pode levar você a encorajar o seu irmão? Mas perceba que agora, com o coração no lugar certo, com gratidão a Deus, Paulo agora começa a interceder por aqueles cristãos. Ele vai começar a interceder. Tem um roteirista e um diretor de filmes que disse: criticar não é destruir, mas trazer um objeto de volta ao lugar certo. Criticar não é destruir, mas trazer um objeto de volta ao seu lugar certo. E o alvo de Paulo não é destruir aqueles santos, aqueles irmãos que ele tanto amou, aquela igreja que ele trabalhou para plantar. O alvo dele é levar aqueles membros, aqueles santos ao lugar certo. E a primeira coisa que Paulo faz é orar. Veja então no versículo 16 ao 18. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Paulo aqui pede para que aqueles santos conheçam a Deus. Quão importante é isso, amados? E esse conhecimento não é só um conhecimento intelectual, não é só um conhecimento acadêmico frio. Perceba que esse conhecimento aqui é um conhecimento relacional. Nós precisamos conhecer o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer quem Deus é, revelado no Filho. É assim que nós precisamos conhecer. E esse Deus aqui é descrito como o Pai da glória. O Pai da glória, aquele que revela quem Ele é, e o seu Filho é a revelação. Aquele que demonstra quem Ele é para nós, que nos revelou a sua salvação, a sua aliança, o seu evangelho. Nós precisamos ver a glória de Deus brilhando na face do Senhor Jesus Cristo. Esse conhecimento que Paulo quer que nós tenhamos de Deus é um conhecimento relacional. Agora ele também ora para que nós precisemos e recebamos o espírito de sabedoria e revelação. Ou seja, nós precisamos que o Espírito Santo nos dê sabedoria e nos dê revelação, que Ele nos mostre e que Ele nos dê a capacidade para discernir a glória de Deus, para que nós possamos ver e entender. Perceba aqui que envolve uma sabedoria, e sabedoria na Escritura é saber viver diante da revelação de Deus. Como você vive diante da glória de Deus. Ou seja, o conhecimento que Paulo está dizendo aqui é um conhecimento também experiencial, de experiência, de prática, de vida verdadeira, não só um conhecimento teórico. E por fim ele fala que esse conhecimento é a iluminação dos olhos do nosso coração. Coração na Escritura é a sede do seu verdadeiro eu, é o seu eu escondido, é onde está o âmago dos seus pensamentos, das suas afeições, das suas emoções, de quem você é. E é aí que Deus quer brilhar a luz dele. Ou seja, esse conhecimento não é superficial. Esse conhecimento vai até
o mais profundo do seu ser. E esse, amados, é o conhecimento que nós precisamos. Um conhecimento da Trindade. Perceba como nessa oração Paulo relaciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse conhecimento, Paulo diz, precisa se tornar pleno. Precisa crescer. E aqui que vem a grande pergunta, amados. Conforme Paulo tem coisas para corrigir naquela igreja, conforme ele vê áreas de melhoria, Paulo entende que eles jamais vão crescer naquelas áreas sem conhecer mais quem Deus é em Cristo Jesus pelo poder do Espírito. Percebeu isso? Paulo não vê um problema e fala, vamos lidar disso de uma forma prática e sem o conhecimento de Deus. Paulo entende que, como nós falamos pela manhã, o nosso maior problema é a nossa imaturidade, então nós precisamos conhecer a Deus para lidar com nossos problemas. Boa parte dos nossos problemas, se não a maioria ou todos eles, são porque nós não conhecemos a Deus de uma forma relacional, experiencial e profunda. E por isso nós agimos como o mundo fala para nós agirmos. E diante desse conhecimento que nós precisamos ter sobre o Evangelho, Paulo continua a intercessão dele no versículo 18 e no versículo 19. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Perceba aqui que Paulo fala, destacando 3 saberes: a esperança do chamamento de Deus, a riqueza da glória e da herança de Deus nos santos, e 3, a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. Eu quero ver rapidinho cada um desses com vocês. A esperança do chamamento de Deus. E é aqui que nós precisamos pensar, amados. O que é esse chamado de Deus? É engraçado que no meio gospel, toda vez que fala de chamado de Deus, as pessoas pensam em chamado ministerial, profético para as nações e coisas assim. E toda vez que o Novo Testamento usa chamado, a maioria das vezes para todos os santos, é o chamado do Evangelho para a salvação e para a glória. E é isso que Paulo vai destacar em Efésios 2, Efésios 3, que nós estávamos sem Deus no mundo, que nós estávamos sem esperanças, que como gentios nós não participávamos da aliança de Deus, que nós desconhecíamos quem era Cristo Jesus, mas que Deus em sua graça chamou nós que estávamos longe dele para perto, e nos chamou para perto para participarmos daquilo que seu Filho é, para termos comunhão com seu Filho, para sermos adotados como filhos, para sermos herdeiros de Deus, para estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o chamado de Deus para a sua vida, amado. O chamado de outras coisas pode ser importante, mas é pequeno em comparação a esses chamados. E para pensar, que glória é essa? Para pensar que Paulo quer que você entenda o que é o Evangelho, e como o Evangelho te chama para algo muito melhor, e não só a sua vida, mas toda essa igreja foi chamada para participar das boas novas em Cristo Jesus. Ou seja, amados, esse chamado nos lembra que Deus vai terminar a sua obra em nós. Que se Deus nos chamou para a glória, então aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. E quão boa nova é isso. Porque eu não sei vocês, porque como eu sou crítico, eu vejo os meus erros também. E às vezes bate aquela desesperança, daquela coisa que você já quis mudar há muitos anos e não consegue. Mas aí você precisa se lembrar do chamado de Deus para a sua vida.
Porque se Deus te chamou para a glória, se Ele chamou você para a adoção de filhos, para participar da santidade dEle, então o mesmo Deus que chamou você, te deu o Espírito e vai te transformar de glória em glória. E não só você, mas seu irmão que está do seu lado também. Seu irmão que está do seu lado é um projeto ainda em obras. E Deus está agindo nele. Deus está agindo nele. Ou seja, nós podemos realmente dizer que há esperança para nós em Deus. Eu não preciso ver os problemas de forma incrédula. Porque se há um problema na igreja, então o Espírito Santo está agindo. Eu posso ver com fé, por causa do chamado do Evangelho. A próxima questão é que Paulo fala sobre a riqueza da glória e da herança de Deus nos santos. Ele quer que nós entendamos isso. Agora perceba que Paulo não fala da sua herança em Deus. Nós sempre, como pensamos em herança, pensamos nisso. A nossa herança em Deus. E a Bíblia fala sobre isso, glória a Deus. Mas não é o que o texto fala. O texto fala que Deus tem uma herança. E essa herança é a igreja. É difícil a gente pensar nisso, né? Como assim? Eu sou a herança de Deus. Parece até algo tipo, Deus, acho que tinha herança melhor para você escolher. E aqui que nós vemos a imensa graça de Deus. Porque Deus olha para o seu povo e Ele fala como Davi no Salmo 16. A igreja é a porção da minha herança. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Deus olha para o seu povo, resgatado pelo sangue do seu Filho, trabalhado pelo poder do seu Espírito. Ele olha para vocês e Deus pensa, essa é a minha rica herança. Eu sou rico porque eu tenho vocês. Que graça é essa, amados? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós só vemos defeitos. É como se um rei tivesse pego o seu filho e ido até uma relojaria. E ao entrar na relojaria, o atendente chega e começa a mostrar. Afinal, o rei entrou, né? Ele fica até meio perdido assim. Abre aquela caixa que ninguém abre, com os mais caros relógios, e começa a mostrar para o rei aqueles relógios de ouro, com diamantes, alta tecnologia, precisão do tempo. E daqui a pouco o atendente começa a procurar o príncipe. Cadê o príncipe? Cadê o príncipe? Está com aqueles reloginhos de R$2 de plástico na mão. O príncipe está olhando com amor para aquele reloginho, querendo colocar no pulso. Daí o atendente fica lá meio perdido. E ele chama o relojoeiro. E o relojoeiro vai até lá. O atendente fala, tenta convencer o príncipe a pegar um relógio mais apropriado para ele. E quando o relojoeiro chega perto do príncipe, perto do rei, ele olha para o seu atendente e fala, atendente, você está errado. Esse agora é o relógio mais valioso que nós temos na loja. Porque ele foi colocado no pulso da majestade. Deus olha para você e fala, você é extremamente valioso para mim, porque você está no corpo da majestade. Se você é corpo do meu filho, se eu unir você ao meu filho, e ele é o cabeça, o meu filho amado, então eu te amo como eu amo Jesus. Amados, isso muda a forma como nós pensamos nos problemas da igreja. Porque o irmão que está do seu lado, que você está vendo aqueles problemas, é valioso para Deus. Se você chegasse na casa do rei e tivesse um monte de porcelana, eu tenho certeza que você não chegaria e falaria, essa porcelana aqui está meio falha, rei.
Essa xícara aqui, pá. A gente faz isso na igreja. Nós desprezamos o nosso irmão. Nós desprezamos o pequenino. E aquele irmão, aquele pequenino que nós desprezamos, é aquele pelo qual foi derramado o sangue de Deus. O sangue de Deus Filho. Ele é valioso, amados. Porque ele foi colocado no pulso da majestade. E você é valioso. Ou seja, ao vermos as críticas sobre nossa vida e sobre nossos irmãos, nós podemos nos lembrar que Deus nos valoriza tanto, Ele não vai nos descartar. Ele vai nos aperfeiçoar. Eu não preciso desprezar a igreja, porque Deus não despreza a igreja. Eu posso valorizar a igreja, porque Deus valoriza a igreja. Nós precisamos que o Espírito nos dê revelação e sabedoria, amados, para que possamos entender a riqueza da glória e da herança de Deus nos santos. E por fim, a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. Veja o versículo 19. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome para que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo fala assim: vocês precisam entender o poder de Deus, amados. E se você pensa em poder de Deus, a primeira coisa que você vem na cabeça é um milagre, é uma cura, é abrir o mar. Eu estou falando para você que está pensando pequeno. Se você quer ver o poder de Deus, veja aquele túmulo vazio, porque Cristo vive. E esse mesmo poder que tirou Jesus do túmulo e levou para o trono, age em sua vida e nessa igreja hoje. E você precisa entender e compreender isso. Você precisa de espírito, de sabedoria, de revelação, para que isso não seja um conhecimento factual, mas que tome todo o seu ser. Amados, o poder de Deus está agindo nessa igreja. Ou seja, você não precisa desistir dessa igreja, porque o poder de Deus está aqui. Você não precisa desistir de você mesmo. Talvez você pense que não há esperança para você, que você nunca vai mudar, que não dá jeito. E Deus está falando hoje pela palavra dEle para você: o meu poder está aqui. Você é valioso para mim. Eu posso mudar você. E talvez você veja coisas nessa igreja que parece que não vai mudar. E Paulo convida você a olhar para o poder de Deus, o poder que ressuscitou Jesus do túmulo, e você olha para essa igreja, e se há algo tão ruim como alguém morto, como uma área morta, Deus pode ressuscitar. Deus pode dar nova vida. Ou seja, o meu ceticismo com a igreja agora se dissolve, porque acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Porque não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Quero convidar você, amados, hoje, a aprender com Paulo como lidar com a sua igreja. A você aprender a começar com gratidão, a procurar as evidências da graça, a valorizar o que é realmente importante, a fé que transborda em amor. E eu quero convidar você a, quando ver algo de errado na igreja, você interceder com o mesmo
ânimo, com a mesma visão que Paulo tinha para a igreja, entendendo que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que enviou o seu Espírito, Ele é poderoso e Ele ama a sua igreja. Amados, se nós fazemos isso, quão diferente será a nossa postura com a nossa igreja, com os nossos irmãos e conosco mesmo. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar. Transforma, Senhor, o nosso espírito crítico. Transforma, Senhor, a nossa murmuração em ações de graças. Transforma as nossas críticas desesperançosas, Senhor, em intercessão. Ajuda-nos, Senhor, nos dá um espírito de revelação e sabedoria, para que possamos conhecer de forma trinitária, de forma profunda, de forma relacional, de forma experiencial, o poder do Senhor, a glória do Senhor, a ação do Senhor, o amor do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vermos a igreja pelos olhos de Jesus. É no nome dele que eu peço. Amém e amém.